vidas. Como é que nós vamos ser preparados dentro do nosso núcleo familiar para abençoar vidas, para transbordar aquilo que nós temos recebido para outras pessoas. E aí Deus falou muito ao meu coração numa situação muito prática. Na verdade, quando a gente quer abençoar, a gente precisa estar cheio, não é verdade? Lembra do avião? Viajar de avião é legal, né? Diferente, eu acho mó, né? Chique, né? A gente viaja de avião, fica todo feliz, mas aí a gente está lá no avião e aí começa aquelas aeromoças falando assim, logo no início do voo, antes do voo, o avião ainda está taxiando ali na pista e aquelas aeromoças começam com aquela coisinha que a gente, coisa chata, né? Fala, gente, olha, se houver acidente, a porta, olha onde tem a porta de emergência. E aí você vai encontrar, coloque o cinto de segurança, mantenha fivelado, não sei o que lá, aquelas mensagenzinhas que a gente nem presta mais atenção, que a gente já fala, já sabe. Já tem, né, uma informação no seu bolsinho ali do banco. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que ela fala, que chama a minha atenção, é que ela fala assim, em caso de pane, em caso que tenha algum problema de acidente, cairão máscaras de segurança em você, não é assim? E ela fala assim, se você estiver acompanhado por alguém, por uma criança, por alguém dependente de você, primeiro você coloca a máscara na criança. É assim? Não. Não? Ela fala para primeiro colocar a máscara em quem? Em você. Eu acho tão interessante isso que como mãe, a gente pensa logo assim, meu Deus, deixa eu salvar meu filho aqui. Mas é tão lógico isso, porque se eu colocar a máscara na criança, eu vou perder o meu oxigênio. E aqueles segundos que eu gastei investindo no meu filho, eu posso colocar nele, talvez faça eu desmaiar, faz eu perder minhas forças, porque eu perdi o oxigênio. E meu filho, de repente, que tem 5 anos, 4 anos, vai lá e arranca a máscara. Ou aquela máscara dele não está funcionando. E eu vou assistir o quê? A minha morte e a morte dele. Porque eu não vou ter forças para ajudar ele. Então é muito lógico a gente entender isso. Primeiro eu coloco a minha máscara, ele vai resistir aqueles segundos. Coloco, eu estou respirando, eu estou pensando bem, eu estou ciente dos meus atos e eu vou cuidar das pessoas que estão à minha volta, que precisam de ajuda. E aí a minha ajuda vai ser coerente, a minha ajuda vai ser essencial, eu vou poder abençoar. Não é diferente no mundo espiritual. Quando eu vou ajudar alguém, mas eu não estou cheio de oxigênio espiritual, eu não consigo ajudar, não é verdade? Quantas vezes, já aconteceu comigo, às vezes alguém vem para você, vem com um problema, e aí você naquela ânsia, eu quero ajudar, eu gosto da pessoa, mas você está num momento de fraqueza espiritual. E aí quando você vê, você está dando um conselho errado para a pessoa. Você está, ao invés de apagar um incêndio, você está acelerando. Essa semana uma pessoa veio, eu estava conversando até com meu marido, teve um problema de liderança numa igreja, na igreja dela, e ela veio me contar, e ela começou a me passar um áudio, aqueles áudios de WhatsApp, que a gente fica assim, né, 5 minutos de áudio, e ela querendo me contar, eu acho que ela queria que eu perguntasse, e ela querendo falar mal da liderança dela. Eu falei assim, só para ela assim, minha irmã, eu estava lá preparando meu sermão, eu estava lá orando a Deus, eu estava espiritualmente ali, com oxigênio, assim, né, na palavra. Eu falei para ela, minha irmã, vamos orar, você é líder. Eu não quero saber o que aconteceu, você tem que ser líder e agora é o seu momento de se calar. É o seu momento de abaixar a tua cabeça. É o teu momento de olhar a liderança e obedecer a liderança, elas estão certo ou errada, porque quem vai fazer a justiça é Deus, quem vai te honrar. E aí eu dei uma mensagem para ela, ela botou só assim, obrigado. Ela não queria, ela queria um incêndio, né? Ela queria falar, peraí, vamos ver como é que ela vai contar isso para alguém, se ela vai falar mal. Mas naquele momento, eu estava oxigenada. E eu pude oxigenar a vida dela. E hoje até ela me agradeceu por isso. Então, para abençoar vidas, para transbordar algo, eu preciso transbordar aquilo que eu estou cheia. Aquilo que eu estou pronta para dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Né? Não adianta eu me revestir de uma, eu sou crente, minha Bíblia aqui, meu irmão, mas na verdade quando eu for tentar te ajudar, eu não vou ter forças para te tirar do lugar que você precisa. Então a família forte vai abençoar vidas. E como ser forte nesse mundo, nesse momento que a gente está cercado por aflição, por problemas, por desilusões, por perdas? Como aguentar e como ser
ser forte. Aí eu queria ir para o princípio, para a base. Hoje, assim, ainda falando de avião, de aeroporto, acho que eu estou assim, ainda meio, sei lá, pensando nisso. E aí eu penso assim, ó, eu gosto muito de livraria, né? Eu gosto muito de livro, de ler. E aí eu vou para o aeroporto, eu adoro ver aquelas... Essa semana eu fui buscar minha mãe no aeroporto e eu fiquei olhando na livraria, assim, aqueles livrinhos. Gente, 80% dos livros eram livros de autoajuda, né? Assim, como ser feliz em 3 passos. Como mudar a sua vida financeira em 5 dias. Como, né, conquistar um amor em 8 meses. É assim, são formulazinhas de autoajuda, né? Aquelas fórmulas simplesinhas, invençõezinhas, faça isso, faça aquilo. E facilmente você encontra alguma coisa assim. Infelizmente, muitas das nossas igrejas, né, das nossas literaturas religiosas, inclusive, estão entrando nesse caminho. Não tenho nada contra um coach, mas eu gosto muito de um coach se for na área profissional, numa área especial, experimental, emocional. Nós temos até grandes líderes religiosos que estão trabalhando com isso, acho válido. Mas a gente precisa entender que não há nada diferente dos princípios da palavra. Se a gente perde os princípios da palavra, nada mais pode te ajudar. Não adianta inventar. Nós precisamos crer no que a palavra diz. E aí eu fui num texto, princípio, um texto base, um texto que você vai olhar e vai dizer, isso aí eu já conheço de cor, a gente não precisava nem trazer a Bíblia, porque a gente já conhece de cor. E eu queria que você lesse comigo esse texto, para falar em abençoar vidas. Vamos aos princípios. Ele fica em 1 Coríntios 13, 12 a 13. Não sei se ficou pequenininho, né? Mas é 1 Coríntios 13. E aí fala assim, então eu vou ler porque eu acho que ficou pequeno, né? Vamos lá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes 3. Quais são os 3? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é? Amor. Então vamos lá, permaneceu qual é o princípio de tudo? A fé, A esperança e o amor. Hoje eu vim falar sobre a fé, sobre a esperança e sobre o amor. Vamos fazer um detox do espírito hoje? Está na moda, né? Chique isso aí, né? Detox. Vamos fazer um detox do espírito. Tirar aquilo que não serve e trazer para a minha vida essa semana, limpando, renovando, restaurando, oxigenando com a fé, com a esperança e com o amor. Para que a gente possa sair daqui, chegar nos nossos lares e transbordar a fé, a esperança e o maior deles, que é o amor. Para falar de fé, quando a gente fala de fé, né? E a fé é assim, tão fácil de falar fé, né? Fé, todo mundo tem fé. Eu achei muito legal que tem, Talmud é um livro onde os hebreus, né, lá atrás, depois os judeus, que é o mesmo, que a gente fala hebreu, judeu é a mesma coisa basicamente, mas os líderes do judaísmo, eles faziam um livro que era tipo uma explicação da Bíblia, como se fosse um comentário bíblico de hoje, né? E no Talmud, a definição de fé, eu achei muito interessante, que eu achei que diz assim, fé é a sua identidade. Parece que a gente fala em fé e a gente pensa a princípio e fala assim, eu tenho fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer, eu vou falar de fé. E, na verdade, fé é a sua identidade. É aquilo que você aparenta, não é aquilo que você fala. Olha que legal. Fé tem que ser como você vive, como você age, como você transparece, como você transborda. Faz parte de você. Mas um detalhe da fé muito interessante é que a fé, ela é passiva, ela não é ativa. Quando a gente estuda a palavra, e a palavra é fantástica, porque ela diz tudo que a gente precisa saber. É o maior livro manual de vida que existe. E ela nos fala que a fé, ela é passiva. Porque eu preciso pedir fé a quem? O que a Bíblia fala assim? Se você não tem fé, peça a Deus. A gente precisa pedir fé a Deus. O irmão Gilmar falou uma coisa interessante, eu falei, roubou meu sermão aqui. Ele falou que, na verdade, aquele pai
pai, né, que estava querendo curar o filho. Jesus fala, você crê? Ele falou, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. Lá fica em Marcos 9, 23. Ele fala isso, porque na verdade a gente precisa entender que quem vai renovar a nossa fé é Deus. Quem vai trazer a fé para mim é Deus. Então o primeiro passo, eu diria, dos 3 elementos fundamentais para a nossa vida renovada em Cristo, para o nosso transbordar da graça de Deus, para o nosso sobrenatural, é a fé, que não é algo que eu possa adquirir, e não é algo que eu possa fazer, é algo que Deus vai colocar na minha vida. Mas a Bíblia não seria completa se ela não explicasse isso. Primeiro, eu vou até ler o versículo aqui que eu acabei não lendo, diz assim, não sei se vocês conseguem ler comigo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a glória que vence o mundo, a nossa fé. Percebeu como é essencial a fé? A fé é a vitória sobre o mundo. Sabe por quê? Porque a gente vive no mundo natural, mas nós não somos naturais, nós somos espirituais. Nós somos um espírito que vive num corpo e habita na alma. Nós somos um espírito, porque é isso que vai levar a nossa eternidade. E para vencer o mundo, a palavra de Deus, João está dizendo que é a nossa fé. Porque se nós somos nascidos de Deus, ou seja, nós vencemos o mundo através da fé de sermos nascidos de Deus. É essa fé que vai me dar vitória. Ela que é essencial para eu caminhar e vencer o mundo. Está difícil vencer o mundo? Se eu perguntar aqui se não está difícil para alguém vencer o mundo, acho que alguém aqui está com tudo certo já, tudo garantido, tudo perfeito. Ninguém levantou a mão, né? Ainda bem que eu também ia para o céu direto, né? Porque se estivesse assim, já era perfeição. Com certeza você tem um desafio a vencer. Com certeza. Você pode até estar passando um momento de calmaria, né? Mas a minha notícia que eu tenho para você é que você vai ter lutas, porque Jesus disse que a gente teria lutas e aflições. Mas aqui Ele está me dando a solução. Ele está me dizendo que com a fé eu vou vencer o mundo. Mas a Bíblia vai além. E ela diz que a fé vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus. Escola dominical aqui está no string, está fácil aqui, está fácil. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está entendendo como é que é passivo? É passivo. O que eu tenho que fazer? Ouvir a palavra de Deus. Óbvio que ninguém vai ouvir a palavra de Deus na cama dormindo. Deus às vezes até fala em sonhos, mas não é usual. Como é que eu vou ouvir a palavra de Deus? Aí é o meu primeiro momento. É passivo, porque eu não compro fé, eu não adquiro fé de modo natural. Vai vir sobrenatural, mas eu preciso dar um passo. O meu passo é ouvir a palavra de Deus. Como é que eu ouço a palavra de Deus? Lendo a Bíblia, ouvindo louvores, ouvindo a palavra pastoral, ouvindo a igreja, escola dominical, o que a gente está ouvindo durante a semana. E aí a gente quer caminhar em fé, mas não quer fazer a nossa parte. Não, eu tenho fé, vai estar tudo certo, eu tenho fé. Mas você sai daqui do culto, vai para casa e passa a semana e nem abre a tua Bíblia. Você passa a semana e nem ouve um louvor. Você está numa aflição, numa angústia, numa tristeza e fica remoendo aquela sensação, aquele problema, mas não age para receber a fé. Não, mas eu tenho fé. Não, você não tem. A gente tem uma tendência natural de querer se enganar, e muitas vezes enganar Deus, como se a gente pudesse enganar Deus. E a gente precisa ser honesto com Deus. A gente precisa ser honesto com nós mesmos. E a gente tem que entender a nossa fraqueza. Esses dias eu estava lendo a palavra e eu tenho o hábito de mandar mensagens de versículos no meu zap. Quem cai no meu zap, meu filho falou, não pode falar zap que é feio, é WhatsApp. E aí ele fala que eu falo assim, quem cai, eu mando mensagens e mando vídeos, eu tenho canal do YouTube, serve para evangelizar, Instagram, Facebook, você procura lá e é só a palavra de Deus. Porque eu falo assim, a gente tem tempo, remia o tempo.
E aí alguém falou para mim assim, poxa, você, né, eu acho você assim tão forte, você só fala a palavra. Eu falo, não, minha irmã, deixa eu explicar para você o contrário. É que eu sou tão fraca, que se eu ficar sem ouvir a palavra, sem ouvir um louvor, sem ler a Bíblia, sem ouvir uma mensagem, um pouquinho de tempo, cara, lascou, perdi. Então eu reconheço a minha fraqueza e não me envergonho dela, de declarar isso, entendendo que a minha fé vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu estou trabalhando no meu escritório, no meu computador, eu tenho 2 telas assim. Uma tá um sermão de um pastor. Eu coloco vários tipos de pastores, vários pastores, né, que eu admiro, que eu gosto, boto lá um louvor ou um pastor pregando. E estou lá trabalhando no computador, fazendo a petição e tal. Se eu vou para o fórum, eu boto fone de ouvido, louvor, estou andando com louvor. E aí em casa tem o meu momento espiritual, obviamente sozinha, meu momento meditacional. Por quê? Porque eu preciso alimentar minha fé, porque eu preciso vencer o mundo, porque não está fácil, não está fácil para ninguém. E se eu quero influenciar pessoas, se eu quero mudar o mundo, se eu quero transbordar o amor de Cristo, eu preciso estar cheia da presença de Deus. Como é que está a sua vida diária? Ai, gente, mas nem fala em vida diária, Feliz. Eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Não quero ser enganada aqui, não quero que você se engane. Eu quero saber quanto tempo do seu dia você está dedicando para se alimentar da palavra do Senhor, da presença do Senhor, para que você possa crer, para que você possa ver o milagre. Você precisa se encher. Você já parou e pensou nisso? Momento confessionário. Olha para o seu dia de ontem. Olha para o seu dia de ontem. O que você fez ontem para alimentar a sua fé? Você se alimentou? Foi no churrasco da prima? Você dormiu um pouquinho porque sábado é um bom dia para descansar? Você correu na praia para poder dar, né, uma arrumada no corpo também? Você viu um filme? Foi no cinema? Legal, maravilha. Mas é para alimentar a sua fé. Quanto da porção da palavra você engoliu? Você meditou, você se alimentou. Se você quer renovar a sua família, se você quer ver o sobrenatural de Deus, se você quer ver mudança no Brasil, tem que começar de você. Você precisa se alimentar, mudar os seus hábitos. A fé é passiva, mas depende de eu me alimentar para ficar forte e aí vencer e receber a porção de Deus, de fé, pelo sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38, eu anotei aqui. É para frente. A fé tem que ser para frente. Não posso voltar atrás. Tem que ser para frente. Mas para frente eu preciso me alimentar. Essa é a fé. Primeiro passo. Mas Paulo falou que tinha a fé, a esperança e o amor. Então eu já sabendo que a fé é passiva e o passo que eu preciso dar é me alimentar da palavra, eu já saí daqui com uma lição de casa. Diariamente me alimentar da palavra. Ai, Feliz, isso é tão óbvio. O seu pastor Henrique fala todo domingo aqui. Eu tenho certeza. Mas, será que a gente está fazendo? Será que você pode dizer que sua relação com Deus está melhor hoje do que está melhor do que estava 2 anos atrás? A gente está falando de famílias, de casais. E quando a gente vê um relacionamento, e quando a gente pensa e eu olho assim, eu tenho 27 anos de casado, e eu posso, graças a Deus, dizer que o meu relacionamento hoje é muito melhor do que com 2 anos de casado, depois com 5, com 10, com 15. Sabe por quê? Porque eu ganhei intimidade com meu marido. Hoje ele chega em casa, eu olho para ele e falo, já sei se ele está de mau humor, se ele está de bom humor, se ele está cansado. Ele olha para mim e fala, ih, hoje deixa sua mãe quieta lá. Eu falo, me dê. Porque a gente se conhece. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso conversar com Deus todo dia. Eu preciso me achegar à presença de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. E Deus fala aos nossos corações. Deus fala, Ele quer falar. Mas você não está prestando atenção. Você não está dando tempo para Ele. E você precisa cada dia mais ir à frente no seu relacionamento espiritual com Deus. Você e Deus. Mas aí o segundo texto, vamos lá, na esperança. Esse é o poder da fé. Quer mudar
Quer transbordar? É o poder da fé. Mudança, buscando a palavra, né? O poder da esperança agora. Vamos ler? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona. Eu diria, a esperança e a fé parecem assim bem primas, né? Primas de primeiro grau, assim, bem chegadas, fé, esperança, tem tudo a ver uma com a outra. Mas eu vou tentar separar ela um pouquinho. Ao meu ver, a fé, ela é passiva e a esperança, ela já é ativa. A esperança eu preciso ativar. A esperança quem vai ativar sou eu, não é Deus. Eu preciso ativar a minha esperança. É óbvio que o primeiro passo é a fé. Eu estou me enchendo da palavra, da presença do Senhor, e aí eu ativo a minha esperança. Eu vi uma frase do Aristóteles que eu achei interessante, que ele fala assim: esperança é o sonho do homem acordado. Olha que profundo. Esperança é o sonho do homem acordado. Quer um exemplo prático da Bíblia do que é esperança? Vamos pensar em José. Lembra de José? José era bem jovem, ele tem um sonho. Ele tem um sonho profético na vida dele, onde ele vê os seus pais e os seus irmãos adorando a ele. Lembra? E aí ele fala isso para o pai, até o pai briga com ele. O pai, ele era o protegidinho do pai, o pai briga. Mas a Bíblia fala que ele fica com esse sonho. Era um sonho profético. Era aquilo que Deus criou ele para ser. E no dia seguinte que ele sonhou aquele sonho, ele se tornou governador do Egito. Foi? Acho que não, né? Foi muito tempo depois. Se eu não me engano, 14 anos. Agora eu me fugi, mas 14 ou 17 anos ele levou para se tornar governador do Egito. Mas tudo bem. Nesse tempo, ele ficou sentado em casa, vendo sessão da tarde, né? E aí esperando o sonho, né, dele, só sonhando, pensando assim: eu tenho um sonho, eu tenho fé, vai acontecer. Foi assim também? Não. Ele tinha um sonho. E ele começou a se posicionar no sonho dele. Ele começou a querer mandar nos irmãos para começar, né? Ele vigiava os irmãos, ia lá contar para o pai. Isso gerou um probleminha familiar, né? Um probleminha bobo, que os irmãos dele venderam ele como escravo. Aquele homem que tinha um sonho, aquele homem que tinha uma profecia de Deus, que seria um governador, que dirigiria, que mudaria a história. Aquele homem se vê como escravo de uma pessoa. Peraí, eu não nasci para ser escravo. Eu sou da elite espiritual. Eu sou do povo escolhido. Mas ele é um escravo. José podia ter escolhido viver como escravo. Ele podia ser: eu sou escravo? Tá bom, o que eu tenho que fazer? Varrer aqui? Vou varrer aqui. Não tem problema. O que eu tenho que fazer? Carregar um peso? Vou carregar um peso. Mas José tinha um sonho. Ele tinha esperança. A esperança é o sonho do homem acordado. E sabe o que ele fez? Ele estava como escravo, mas ele passou a não agir como escravo. Ele começou a agir na casa de Potifar, de modo que Potifar notou a vida de José, notou o trabalho de José e transformou ele em quê? Administrador da casa dele. Você está vendo a diferença de você ter esperança na sua vida? Deus já prometeu alguma coisa para você? Com certeza. A palavra de Deus está cheia de promessas. E eu tenho certeza que Deus já prometeu. Eu tenho certeza que você sente no seu coração que você sabe aonde que você deveria estar. Para que você foi criado? Qual o objetivo da sua vida? Qual a sua missão? Mas você não está vendo isso ainda. Você precisa cultivar a sua fé. Como? Lendo a palavra, ouvindo a palavra. E trazer esperança. Trazer à existência aquilo que não existe. É a definição da fé bíblica. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou sonhar acordada. Ah, mas eu não nasci para trabalhar nesse emprego. Eu não nasci para estar nessa posição. Seja o melhor nesse lugar. Seja o melhor ali, funcionário ali. Ah, mas meu chefe me odeia, meu chefe me persegue. Seja o primeiro a chegar, o último a sair. E o melhor resultado seja o seu. Não olha as circunstâncias. Olha para o teu sonho. Olha para a tua promessa. Olha para o teu Deus. Porque Ele cumpre as promessas. Alimenta o teu coração com as visões
daquilo que você sabe, aquele lugar que você vai estar. Ah, mas a minha família, não é possível que Deus me deu esse casamento para viver essas humilhações. Viva como você sonha viver. Ah, mas meu marido me maltrata, trata ele bem. Ah, mas minha esposa não me valoriza, valoriza ele. Cuida dele, leva um pratinho de comida, leva um presentinho. Ah, mas meu filho está muito desobediente. Ora sobre a vida dele, sonha sobre a vida dele. Ama seu filho, ame seu filho, demonstre amor. Viva o sonho que você vai viver. Talvez o seu sonho só chegue daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos, mas você precisa de parar de esperar esperando. Espere vivendo. Captou? Para de sentar e dizer, ah, essa vida não é para mim, eu detesto isso, ninguém me reconhece. Na igreja eu não estou lá no cargo que eu queria, em casa eu não sou respeitada, no meu trabalho. Não. Viva o que você pode viver, o que você tem na sua mão hoje. Mas seja excelente naquilo. Isso é esperança. Eu tenho certeza que José não estava murmurando, a palavra de Deus não fala nisso. Porque quem murmura não trabalha. Ou você murmura ou você trabalha, não é assim? Você já viu um empregado murmurador ser bom? Duvido. Aquele cara que só reclama, aquele cara que murmura o tempo inteiro, aquele cara que só vê defeitos, ele não se destaca. Eu tenho certeza disso. Mas eu preciso olhar o mundo com flores, com cor de rosa. Colorir o meu mundo nos meus olhos. A palavra de Deus diz que eu preciso colocar na minha vida, meu olhar no alto, na presença de Deus, porque Ele é santo, Ele é perfeito e Ele tem o melhor para mim. Eu aprendi uma coisa uma vez muito interessante, que uma amiga minha, ela é pastora e ela é coaching para mulheres, assim, e ela traz as mulheres ao propósito, assim, que Deus fez espiritual, e é muito legal. E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, quando você tem um sentimento ruim, e a gente tem nesse mundo, né? Às vezes a gente acorda enjoado, né? Acorda assim, a gente nem sabe por que, não tem essa uma angústiazinha no coração, ou você está num lugar e você fala, não vai dar certo, e você está triste, você está decepcionado, você está amargurado. E aí ela falou assim, você tem que parar. Para, ser um exercício assim muito tranquilo. E você identifica o que fez, o pensamento que fez você ter esse sentimento. Então, se eu estou triste, por que eu estou triste? Aí eu identifico o sentimento, o pensamento. Ah, eu estou triste porque eu estou com um problema lá com meu marido, um exemplo. E porque meu casamento não vai bem. Aí eu pego esse pensamento, que meu casamento não vai bem, e trago ele à palavra. Isso é bíblico. A Bíblia fala que a gente tem que trazer, destruir os sofismas segundo a palavra de Deus. Então eu pego esse pensamento, meu casamento vai bem, e trago um texto bíblico. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então meu casamento vai resistir. Ah, meu filho está muito doente, por isso está me dando uma angústia essa doença do meu filho. Ah, mas o que é isso? A Bíblia diz que se eu tiver fé, se o justo orar, curará o enfermo. Você traz a palavra e mata o sentimento. Não é legal isso? A palavra de Deus, ela é viva, eficaz. Mas eu vou lá atrás. Se eu não estiver alimentada pela palavra, eu não vou saber nem o versículo que eu vou usar para acabar com esse meu sentimento. Eu comecei a fazer esse exercício e eu achei tão legal, porque tem dia que você fazia e fala, não, peraí, deixa eu ver a palavra de Deus para sufocar esse sentimento. E parece que é igual desenho animado, o sentimento é assim, ó, pum, some, porque eu me encho da verdade bíblica. Nós precisamos derrubar os sofismas de tristeza, de perda, de não tem jeito, de não é possível, e trazer à existência as promessas do Senhor, que diz que tudo que a gente pedir no nome do Senhor, segundo a vontade do Senhor, será nos dado. E se a gente crer nisso, se a gente alimentar a nossa vida com a palavra de Deus, Deus vai nos dar fé, e a gente vai cultivar a esperança em cada passo da nossa vida para viver o melhor de Deus sobre a nossa vida. Você crê nisso? Vivendo para a glória de Deus.
mas tem que viver para a glória de Deus. Tem que cultivar essa esperança, tem que caminhar. É um exercício, é um exercício. Se você quer ser vitorioso na vida espiritual, exercício, exercício. Eu estava vendo lá a biografia do Pelé, tem um filme até, né? E o Pelé, ele fala que, os amigos do Pelé falam, que ele acabava de treinar, quando ele era bem jovem, o treino acabava e eles iam para o vestuário e o Pelé ficava lá, chutando mais bolas a gol, chutando mais bolas a gol. Ele ficava mais 1 hora, mais 2 horas treinando. Pelé é um cara respeitado mundialmente, como provavelmente o melhor jogador da existência. A gente tem jogadores novos aí, né? Mas a história dele não passa. E interessante que eu ouvi alguns depoimentos também do filme que conta a história dele, que eles falavam que às vezes eles estavam dormindo com ele na concentração e não era incomum Pelé acordar de madrugada ou sonhar de madrugada e dormindo ainda, ele ficava gritando assim: é gol, é gol, é gol. Sabe por quê? Ele sonhava com o que ele queria. Ele alimentava o sonho dele. Você está alimentando o seu sonho? Se seu sonho é ter uma família servindo aos pés do Senhor, alimenta esse sonho de manhã, de tarde, de noite. Você está no ônibus, você tem que começar: Senhor, eu já estou aqui imaginando quando a minha filha voltar para a igreja. Senhor, eu estou vendo que ela tem uma voz linda, igual a Mariana. Ela vai poder fazer um dueto com a Mariana, porque ela pode sentar aqui e cantar. Aí você começa a visualizar: gente, Senhor, quando meu marido estiver firme no Senhor também, que ele vai parar de beber, Senhor. Começa a declarar. Declara palavras de bênção. Cuidado com o que você está falando. A Bíblia fala que da nossa língua sai bênção e maldição, vida e morte. O que você escolhe? É assim que a palavra fala. O que você escolhe? Está na sua mão. Está na sua mão. Você que decide. Mas em vez de a gente abençoar a família, a gente fica brigando, a gente fica falando mal, a gente fica declarando que não tem jeito, o Brasil não tem jeito, a solução não vai melhorar, a minha empresa vai acabar, não sei o quê. Não. Da nossa boca tem que sair bênção, palavras de Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos profetas de Deus. E se nós estivermos ligados ao Senhor, a Bíblia fala que o que estiver ligado na terra, se ligar ao céu, Deus vai ouvir e vai atender o seu pedido. Então declare: esperança é ativa. Você vai ter esperança, renovar a sua esperança a cada momento. E aí nós temos a fé, a esperança e, para terminar, o amor. Então nós sabemos que para mudar vidas, para transformar o mundo, eu preciso receber o poder da fé, o poder da esperança e agora o poder do amor. E aí eu usei um clássico, né? Um clássico do amor. Podia usar 500 versículos da Bíblia, mas eu usei um clássico. Antes de até ler esse versículo, eu quero ler outro, porque eu acho que assim, queria que você falasse comigo outro, né? Um versículo que todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior expressão de amor, o amor de Deus. Você já parou para pensar que esse amor foi por você? Quer melhor renovação da sua esperança, sabendo que aquela morte lá na cruz foi por você. Você. Coloca a tua mão no peito e fala assim: foi por mim. Foi por mim que ele morreu. Eu gosto de ler a palavra assim, ó, como se tivesse assim: Evelise, Deus amou o mundo, Deus amou você, Evelise, porque a palavra é para mim. Me desculpa se vocês não vão tomar posse, mas eu tomo posse de Gênesis e Apocalipse para minha vida. Eu pego cada promessa daquela e falo: Senhor, sabe, faço igual Abraão falou lá com o Senhor: Senhor, vamos negociar aí com Ló. Quando ele foi negociar, Ló, Sodoma e Gomorra lá, ele falou: mas se tiver 50, mas se tiver 15... Eu estou assim com Deus. Falo: Senhor, tu falou aqui, ó, está escrito, só tem que cumprir. Então Deus mandou o seu único filho, na melhor expressão do amor. Por isso que o maior é o amor. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Quando eu demonstro amor, quando eu vivo o amor de Deus. Se você quer impactar as pessoas, se você quer mudar a sua família, se você quer mudar as outras famílias, se você quer transbordar, você precisa entender
o amor de Deus, para que ele penetre na sua vida e você entenda isso. E aí Paulo fala isso muito bem em Romanos. Diz assim: então quem pode nos separar do amor de Cristo? E aí fala assim, eu vou falar o seguinte, eu vou ler e você vai me dizer se pode ou se não pode separar, tá bom? Vamos responder a pergunta de Paulo. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? Não. As dificuldades? Não. A perseguição? Não. A fome? Não. A pobreza? Não. O perigo? Não. E a morte? Não. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso a gente precisava copiar no nosso espelho quando a gente acorda de manhã. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja com a sua esperança, sabe, no finalzinho assim. Fé, a gente fala, mas fica aqui na garganta. Porque quando a gente vê as circunstâncias, eu creio, mas eu quero que você guarde essa palavra. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E o versículo seguinte diz assim: mas em todas essas coisas somos por meio. Paulo está dizendo que a gente é mais que vencedor. Sabe por que a gente é mais do que vencedor? Porque não é um mundo natural. Não é um mundo natural. É muito mais do que você achar que você perdeu o emprego e não venceu o emprego. É muito mais do que você achar que perdeu alguém da família e perdeu por isso. Você é mais do que vencedor. Porque a sua vitória, ela vai atravessar esse mundo e vai te garantir uma vida eterna em Cristo Jesus. Você precisa hoje fazer um propósito com Deus, de buscar a presença dEle, buscar a palavra dEle, para poder que sua fé seja aumentada. E aí sua fé aumentada, você vai caminhar em esperança todos os dias, caminhar em esperança todos os dias para viver o sobrenatural de Deus, com a certeza de que Deus te ama de uma maneira incondicional e planejou para a sua vida, para a vida de cada um de nós, coisas que nós nem podemos pensar ou sonhar, como nos diz o profeta. Amém? Curva a sua cabeça agora nesse momento. Começa a fazer uma análise da sua vida com Deus agora nesse momento. Sabe, coloca na tua mente agora o problema. O problema. Sabe aquele problema que está te esperando? É um problema familiar, pode ser um problema emocional, uma depressão que está te atingindo. Um problema financeiro. Meu problema hoje é financeiro. Eu tenho um problema assim. Ou um problema conjugal. O problema é seu relacionamento com seu marido. Um problema é relacionamento com uma pessoa de fora, um amigo, um parente, o chefe. Não importa, coloca esse problema aqui. Agora começa a imaginar que Deus tem um amor incondicional por você. E a palavra dele prometeu que vai lutar as guerras por você. Está vendo esse problema diminuir na sua mente agora? Porque quem está lutando por você hoje é Deus. É Deus. E o que Ele está pedindo para você agora? Se aproxima de mim. Se aproxima de mim. Renova a sua esperança na minha presença. Coloca a sua fé em mim. Eu vou te dar fé. Ele está dizendo, eu vou te dar. Mas você tem que vir aqui buscar. Dá um passo em direção a Deus. E agora você se sentiu o desejo do seu coração, faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou mudar a minha vida relacional contigo agora. Em vez de me preocupar agora com a minha circunstância, eu vou focar no meu relacionamento contigo. Eu vou me aproximar mais da palavra, eu vou me aproximar mais da comunhão contigo, eu vou me aproximar mais da igreja, da obra do Senhor, eu vou me aproximar nas coisas do alto, porque eu quero reforçar a minha fé. E aí eu vou andar em esperança. Eu vou segurar a minha boca, Senhor. Da minha boca não vai sair mais palavra de maldição. Da minha boca só vai sair palavra de bênção, aonde quer que eu vá. Porque eu quero transbordar esse amor que o Senhor tem por mim. Eu quero transbordar
para que o mundo à minha volta, para que a minha família, para que as pessoas à minha volta possam perceber e conhecer esse amor. Deus querido, Pai amado, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Senhor, nós nem podemos compreender esse amor, porque nós não merecemos. Nós não somos nada, Senhor, somos tão fracos, Senhor. A gente acaba errando, Senhor, acaba se distanciando, Senhor. A gente muitas vezes tem um pensamento só em receber, Senhor, mas hoje nós estamos aqui diante do teu altar, Senhor, diante da tua casa, Senhor amado, clamando por fé. Nós queremos, Senhor, andar, Senhor, caminhar na tua palavra, receber as tuas promessas, obedecer os teus princípios, Senhor amado, para viver e receber a tua fé. E assim a gente vai caminhar em esperança, Senhor, renovando a nossa esperança a cada dia. Nós não queremos deixar as circunstâncias afetarem o nosso humor, as nossas emoções ou a nossa vida espiritual, porque nós vamos estar fortificados pela tua presença, Senhor. Vem conosco, Senhor, anda conosco. Senhor, transborda o teu amor. Mostra-nos, Senhor, de modo prático, o teu amor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Derrama cura, Senhor amado. Derrama libertação, Senhor amado. Derrama a tua presença, a tua unção sobre as nossas vidas, meu Deus amado. Porque nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser instrumentos, Senhor amado, de bênção. Nós estamos aqui colocando as nossas vidas, Senhor, para abençoar, Senhor amado, nossa família, nossa igreja, nossa comunidade e nosso país. Porque queremos viver, Senhor amado, o melhor dessa terra, como Tu nos prometeste. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Senhor.